Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre as ferramentas gerenciais da qualidade. Para a gente falar sobre as ferramentas gerenciais, eu vou retomar um pouquinho o histórico para entender que, lembra que eu comentei que por volta dos anos 70, 80, volta no mercado ter uma preocupação com o cliente, com o olhar do cliente. Então, a partir de 1972, 75 mais ou menos, com o objetivo de agregar valor ao cliente. Já naquela época já se tinha esses objetivos de agregar valor, não apenas atender a requisitos básicos, mas agregar valor ao cliente. Na JUSE, o que essa sigla JUSE significa? É a União dos Japoneses, a União dos Cientistas e Engenheiros Japoneses. Lá que vários dos gurus trabalharam em conjunto, né, desenvolveram isso. E Kaoru Ishikawa, que a gente conhece, sistematizou as 7 ferramentas básicas. E nessa mesma união desses cientistas e engenheiros japoneses, que existe até hoje, nessa época, entre 1970 e 80, foi desenvolvida as 7 ferramentas gerenciais. O que eles entendem como as ferramentas gerenciais? É mais para o lado do planejamento estratégico. Ela é mais vinculada a novas ideias, novos projetos e o planejamento estratégico nas organizações. Por isso, ela é conhecida como ferramentas para problemas complexos, para gerações de ideias, para trabalhar com a criatividade. Diferente das ferramentas básicas, que a gente trabalha muito mais questões de dados e fatos, assim, principalmente numéricos, né? Então, um diagrama de Pareto, eu vou ter coleta de dados, dados numéricos. Então, essas ferramentas gerenciais, chamadas e conhecidas como esse kit, eles chamavam até como um kit para os gestores, ela vem com o objetivo principalmente de trabalhar com essa criatividade, trabalhar com novas ideias, trabalhar com novos projetos. Então, ela permite muito mais ideias e elementos da criatividade do que as ferramentas básicas, que já seguem um norte ali, que já tem o passo a passo detalhado para a aplicação das ferramentas. As gerenciais, elas são utilizadas para problemas complexos, apesar de elas serem simples na sua utilização, elas demandam um certo tempo para implementar. Então, por isso, não é muito útil para problemas simples, mais de nível gerencial ou operacional, porque ela vai demandar muito tempo. Então, elas precisam de uma equipe, né, de uma equipe de preferência multidisciplinar. Ela precisa ter esses objetivos mais estratégicos, porque ela vai demandar um tempo. Ela precisa de um bom senso, porque ela não é tão 880, né? Ela trabalha com uma certa familiaridade, assim, de escutar a opinião do outro, levar em consideração quanto que você acha que isso é importante. Então, ela é muito mais verbal, muito mais, assim, de ideias. Por isso que ela precisa desse consenso, né? Que a equipe saiba entrar num consenso. E ela é utilizada para esses projetos, grandes projetos na organização. Por isso que o foco dela é a parte estratégica. Então, ela é utilizada para o planejamento estratégico porque ela tem essa ideia de valorizar as opiniões da equipe. Então, primeiro, vamos trabalhar em equipe multidisciplinar. Não precisa ser muita gente, porque são muitas opiniões, né? São muitas ideias, mas uma equipe de 5 a 7 pessoas. Ter esse bom senso, saber valorizar as opiniões adversas, trabalhar também com pessoas que acreditam que esse momento que a gente vai se encontrar para trabalhar e utilizar e aplicar as ferramentas gerenciais, o planejamento é agregação de valor na área da qualidade, não é perda de tempo, a gente está agregando valor, e pessoas que conheçam as regras e os conceitos das ferramentas gerenciais. Então, esses são os principais requisitos para se trabalhar com as ferramentas gerenciais.
Como eu falei, elas são utilizadas como um kit, né, para esses planejamentos, para definir objetivo e para problemas complexos, porque ela demanda tempo. Elas são simples, mas elas demoram para ser implementadas como um todo, para a aplicação dela como um todo, elas demoram um pouquinho. Nada impede que a gente use, até é sugerido que se use as ferramentas gerenciais em conjunto com as ferramentas básicas. Então, eu posso fazer um diagrama de Ishikawa e, com base no diagrama de Ishikawa, ir para um diagrama de relação, que é uma das ferramentas gerenciais. Tá? Então, o conjunto integrado, a aplicação integrada entre as ferramentas básicas e as ferramentas gerenciais é muito interessante, esse trabalho em conjunto. Tá? Vale muito a pena. E eu acho que isso que é o que vai inovar quando você está trabalhando numa empresa, é não seguir só os padrões, essa ferramenta só serve para isso. Não, vamos pensar um pouquinho fora dessa caixinha, do que está padronizado, vamos tentar implementar uma gerencial aqui nesse modelo de gestão, utilizando uma básica também, inovar as formas de implantação, desde que atenda aos objetivos e atenda ao que você deseja como resultado. Mas essa descoberta, esse uso mais criativo das ferramentas é muito bem-vindo, principalmente para as novas tendências, para a questão de mercado. Então, essas definições de ferramentas gerenciais aqui, não fiquem no quadradinho dela, vamos pensar um pouco fora dessa caixinha também. Muito bem, quais são as ferramentas gerenciais então? A gente começa lá pelo diagrama de afinidades, tem o diagrama de relação, diagrama de árvore, daí a gente tem uma matriz de relação e priorização, que geralmente elas são trabalhadas em conjunto, tá? Aí a gente já usa o nome matriz de relação e priorização, mas elas são ferramentas separadas. Diagrama de atividade, que é a mesma do PERT-CPM, aquele diagrama do caminho crítico, que é utilizado para projetos. E por último, o diagrama PDPC, que é Carta Programada do Processo Decisório, tá? Vamos por partes. Vamos falar primeiro do diagrama de afinidades. Como vocês já sabem, todas as ferramentas aqui a gente está falando são para problemas complexos, mas o diagrama de afinidade, ele já vem para organizar ideias. Então, sabe aqueles problemas que a gente precisa resolver, ou a gente tem um projeto para executar, a gente não sabe por onde começar? É justamente pelo diagrama de afinidades que a gente vai iniciar, porque como que eu implemento o diagrama de afinidades? Fazendo um brainstorm. As regras do brainstorm a gente já viu, já falou. Então, assim, o diagrama, eu vou aceitar as opiniões e vou utilizar essas opiniões fazendo um brainstorm. Depois de um brainstorm simples, eu vou organizar as ideias vindas desse brainstorm por afinidades. Então, como que eu vou fazer? O grupo vai estar aqui e ele vai assim, esses daqui, sem pensar muito, sabe aquela coisa mais da intuição? Esses daqui agrupa bem aqui, esse aqui agrupa bem aqui, esse aqui. Eu vou fazendo pequenos grupos de afinidades. Grupos não precisam ser muito extensos, com muitas ideias. É melhor que eu tenha mais grupos com poucas ideias do que menos grupos com muitas ideias. Porque esses grupos de afinidade vai me ajudar e me auxiliar a direcionar as próximas atividades. Então, aquilo que era confuso, já foi levantado ideias por meio do brainstorm, e essas ideias já foram organizadas por uma certa afinidade. Então, eu posso fazer um consenso com um grupo, mas também tem empresas que fazem assim. Eles estão numa sala de reunião, eles levantaram várias ideias, geralmente em post-it. Eu esqueci de falar, mas todas as ferramentas gerenciais a gente utiliza muito do post-it, seja aqui físico ou hoje em dia que a gente já tem formas de usar post-it colaborativo, né? Tanto faz, mas assim, eu uso cada ideia num post-it. Nas empresas, elas deixam num quadro branco, penduradas as ideias, e deixam às vezes uma semana lá. E aquela equipe responsável vai lá, um membro da equipe vai lá, olha, agrupa por afinidade. Daí o outro passa por lá de novo, olhou, pode mudar aquilo que outra pessoa colocou. Aquilo vai sendo amadurecido por eles. E aí depois de uma semana, um tempo pré-estabelecido pela equipe, eles voltam a olhar para o diagrama. E aí, olhando para o diagrama de afinidades, o que é importante fazer? Colocar títulos nesses grupos por afinidade. O título pode ser, às vezes, até uma própria ideia que já veio do brainstorm, ou outro título que nasce ali. Eu posso ter ideias solitárias, que a gente chama, é uma ideia que não se encaixa em nenhum grupo de afinidade. Eu deixo ela de fora mesmo. E desenho esse diagrama no final, como que ele ficou, tá?
Para que ele vai ser utilizado, gente? Ele pode ser atribuído para que cada grupo de afinidade eu atribuo um responsável, eu atribuo um prazo, eu organize para um setor, né? Então, eu já, daquela ideia que estava complexa, que eu não sabia por onde começar, eu já tenho toda uma organização. E eu posso já organizar por esses grupos, por exemplo, um plano de ação, um 5W2H, tá? Eu posso levar aquele grupo de afinidade para que determinado setor execute, ou uma pessoa sozinha fique responsável, depende. Mas ele já me dá essa visão mais ampla da situação. Ele é ótimo. Apliquem até para vocês, para ideias particulares, projetos pessoais, apliquem que vale muito a pena. Depois do diagrama de afinidades, eu vou falar do diagrama de árvore, tá? Não tem uma ordem, né? Eu tô só o que tá vindo aqui primeiro na minha cabeça. Mas o diagrama de árvore, ele é assim. Eu tenho um objetivo a ser alcançado. Eu coloco esse objetivo mais pro lado esquerdo e dele eu vou desdobrando meios para atingir esse determinado objetivo. Então, ele é muito útil para quando eu já tenho o objetivo estabelecido, diferente do diagrama de afinidades que eu tinha uma ideia ampla, e aí eu organizei por afinidade. Aqui no diagrama de árvore, eu tenho um objetivo, tá? Implementar um sistema de gestão da qualidade na organização. Ok, agora eu desdobro. O que eu preciso? Aí eu vou desdobrando para objetivos secundários. Aí eu desdobro para objetivos terciários, até chegar no nível de atividade. Por isso, de ação. Por isso que ele chama de diagrama de árvore, porque ele vai desdobrando, ele vai ramificando, como os galhos das árvores. Então eu coloco lá o objetivo e eu vou desdobrando. O interessante é que eu faço uma confirmação desses meios. Se eu fizer essas atividades, eu atendo esse pacotinho de objetivo? Atendo. Se eu fizer esse objetivo, com esse objetivo, com esse objetivo, atendo esses objetivos secundários? Atendo. Então eu vou confirmando aquelas atividades para verificar se aqueles meios que eu defini, eles atendem àquele objetivo, tá? Então o diagrama de árvore, ele tem que ter um objetivo pré-estabelecido e ele vai sendo desdobrado do geral para o específico. Ele é muito útil também para quando vocês vão escrever os TCCs de vocês, né? Os trabalhos de conclusão de curso, porque eu posso colocar o objetivo geral do trabalho, desdobrar para os objetivos secundários, que a gente chama nos TCCs de específicos, né? Mas no diagrama de árvore são os objetivos secundários, e eu posso ir desdobrando até ter as minhas atividades que podem até estar relacionadas com o minha capítulo 3 lá da metodologia, o como que eu vou fazer, o passo a passo que eu vou fazer. Aí com esse passo a passo eu atendo esse objetivo? Sim. Atendendo esse objetivo, atendo esse objetivo específico ou secundário? Sim. Esses objetivos específicos ou secundários atendem o objetivo geral do meu trabalho? Sim. Então eu sempre faço esse retorno para ver se está fazendo sentido, se está tudo ok. Então isso é o mais importante, né? É ter essa lógica do geral para o específico. E ele vai, da mesma forma que o diagrama de afinidade, eu posso estabelecer responsáveis para cada objetivo. Então esse aqui fica o fulano lá responsável ou o setor responsável. Esse objetivo fica para outro setor ou para outra pessoa. Então também me ajuda a atribuir responsabilidades no meu projeto. Veja como eles são simples de desenvolver, mas que para eu montar o diagrama de afinidade ou de árvore, ele precisa de uma certa complexidade, porque eu tenho que ter uma série de informações. Não é algo tão simples, porque ele vai vir de objetivos e planos estratégicos e projetos institucionais, né, que vão demandar um certo nível de conhecimento, de informação e de tempo para desenvolver, ok? Terceira ferramenta, diagrama de relação. No diagrama de relação, ele tem a mesma ideia de trabalhar causa e efeito, né, das relações entre causa e efeito. Ele ajuda a gente a priorizar a principal causa de uma determinada situação, porque ele utiliza por meio de setas. Então a gente vai ter setas saindo da causa e apontando para o efeito. E essas setas vão determinar qual vai ser a causa prioritária. Então vamos lá, a gente determina lá uma situação, tá? Um problema a ser trabalhado, levanto
os itens que estão relacionados a este problema e para eu priorizar qual daqueles itens que eu vou trabalhar primeiro, eu vou utilizar um diagrama de relação. Porque eu vou, entre os itens que eu levantei sobre aquele determinado problema, eu vou perguntar, o item 1, ou o item A, causa efeito no item B, ou o item B causa efeito no item A. E aí eu só vou trabalhar com a seta aponta sempre para o efeito. E eu vou fazendo isso pergunta uma por uma, tá? Para montar o diagrama de relação, eu posso usar ideias já de um diagrama de afinidade, por exemplo. Eu posso, para montar o diagrama de relação, pegar um diagrama de afinidades e fazer a relação entre os grupos de afinidade. Esse grupo de afinidade causa efeito nesse grupo de afinidade, né? O A causa efeito no B ou o B causa efeito no A. E aí eu vou verificar daqueles grupos de afinidades que eu levantei qual é o prioritário, tá? Ou eu posso também fazer um diagrama de relação com base no Ishikawa. A gente não levanta as possíveis causas no Ishikawa? Então eu listo aquelas causas, numero, ou dou um nome para elas, ou ABC mesmo, e eu vou perguntando, o A causa efeito no B ou o B causa efeito no A? O A causa efeito no C ou o C causa efeito no A? Sempre trabalhando com a seta, causa apontando, sai da causa e aponta para o efeito. Esse diagrama é fenomenal para identificar causa prioritária e efeito prioritário. O que é o efeito prioritário? É a atividade que mais recebe setas, ou seja, ela é mais o item que eu não preciso mexer. Ele não tem prioridade nenhuma, porque se eu mexer, ele está recebendo, né? Ele recebe, ele é um gargalo ali, ele recebe aquele efeito. Então, eu não vou trabalhar nele primeiro. Eu tenho que trabalhar naqueles que estão causando mais efeito. Aí quando eu vejo, se eu mudar aquele primeiro prioritário, que é mais causa, ele vai impactar nesse aqui que é mais efeito. Então eu não vou mexer nesse, eu vou mexer primeiro nas causas prioritárias, porque ele vai gerar efeitos em outros itens. Então é muito fácil de identificar itens prioritários com o diagrama de relação. Eu adoro esse diagrama, ele dá respostas mais práticas, às vezes, do que um diagrama de Ishikawa, que é o diagrama de Ishikawa, eu tenho lá ideias, prováveis, causas, né? E eu tenho que fazer a verificação em loco para que eu possa priorizá-las, certo? No diagrama de Ishikawa, na verdade, a gente tem categorias de causas, de possíveis causas, e depois eu vou verificar em loco para saber se são causas prováveis ou não. No diagrama de relação, nesse diagrama de relação, se eu levantar todas as minhas causas que eu já verifiquei em loco que são causas prováveis, eu consigo priorizar qual é a mais importante. Então ele é fantástico, eu utilizo muito. A questão é que, como a gente trabalha com essas perguntas, item A causa efeito no B ou B causa efeito no A, o item A causa efeito no C ou C causa efeito no A. Como a gente tem essas séries de perguntas, ele demora muito tempo. E às vezes vai ficando cansativo. Então, quando o grupo está trabalhando, às vezes é bom dar uma pausa, parar um pouquinho, porque vai ficando até confuso nas perguntas e respostas. Mas ele é muito interessante. E eu posso utilizar ele em conjunto, como eu já falei, com o diagrama de afinidades, com o próprio Ishikawa. Eu posso utilizar ele com o diagrama de árvore, eu posso utilizar ele com a matriz de relação e priorização. Então, ele é muito legal. O diagrama de matriz, né? Então, a gente já falou diagrama de afinidade, diagrama de árvore, diagrama de relação. Vamos falar da matriz de relação e priorização. A matriz de relação por si só, ela vai determinar o grau de relação entre dois itens, dois grupos, tá? Ou como a gente pode ter uma matriz, diversas matrizes, né? A gente tem a matriz em L, que eu tenho dois grupos ali relacionando, tá? Eu posso ter uma matriz em T, que eu vou ter três grupos relacionando. Eu posso ter uma matriz Y, que eu vou ter três grupos relacionando, só que todos eles se relacionam. Já no T não, né? No T, esse grupo aqui relaciona com o do meio e esse grupo aqui se relaciona com o do meio, mas esses dois da extremidade não se relacionam. Já na matriz em Y, a matriz em Y ele permite esse relacionamento também desses grupos da extremidade. Ok.
Muito bem, eu vou mostrar aí para vocês esses tipos de modelos de matriz de relação, mas o que é importante é trabalhar assim, na matriz de relação a gente vai identificar o fator de relação entre uma ideia e outra dos grupos. Numa metodologia chamada QFD, Quality Function Deployment, ou desdobramento da função qualidade, muito utilizado na área de desenvolvimento de produto, a gente faz uma matriz de relação, porque a gente está verificando quanto cada item tem de relação com o outro. E a gente trabalha com impacto forte, médio ou fraco, por exemplo, tá? E determinar essa simbologia com esse fator de impacto é uma matriz de relação. Pronto. O que é a matriz de priorização? É junto ou não, né? Mas geralmente junto com a matriz de relação, que eu determino o impacto de relacionamento entre os itens, entre o conjunto de item com o outro, eu vou utilizar a ideia do diagrama de relação, que é a seta, sai da causa, aponta para o efeito. Então, se ela tem forte relacionamento, essa ideia tem forte relacionamento com a outra, forte relacionamento, forte impacto. Qual que está causando em qual? Aí eu uso a seta. Ah, essa tem média relação, mas qual que está causando em qual? Aí eu uso a seta com a mesma ideia do diagrama de relação. A seta aponta para o efeito, só que ali, além da relação causa e efeito, eu consigo ter uma pontuação do quão forte é essa relação causa e efeito. Então é muito legal também. Eu posso usar só a relação, com o diagrama de relação, mas se eu usar a matriz de relação com a priorização, além de priorizar a maior causa e o maior principal efeito, eu estou identificando um fator de impacto nessas relações. Bom, eu sei que ela tem causa e efeito aqui, mas ela é forte, é média ou é fraca? Falei certo? Forte, média ou fraca, tá? Porque às vezes ela causa efeito, mas é um efeito tão baixinho, então talvez não vou priorizar ela. Então essa matriz de relação e priorização, ela me dá mais elementos para que eu possa interpretar as minhas ideias ali que eu estou estudando e priorizar com mais informações, com mais elementos, não só de causa e efeito, mas também com impacto, grau de impacto. Aí vai me possibilitar uma melhor definição de qual item priorizar. Da mesma forma, ela vai demandar um certo tempo, a equipe fica cansada às vezes de trabalhar não só causa e efeito, mas forte relação, média, fraca, então também ela vai demandar às vezes mais de um dia para implementação, mas as empresas usam muito, gente, usa para diversos projetos, desenvolvimento de novos produtos. Eu já trabalhei com um projeto que estava reformulando um projeto pedagógico do curso, então eles utilizaram afinidade, depois utilizaram relação e aí terminaram o projeto do curso com diagrama de árvore. Então assim, essas ferramentas elas são muito utilizadas para essas novas ideias e projetos, sabe? Eu quero inovar, vamos pensar em novas ideias. Aí essas ferramentas gerenciais são super úteis e super aplicadas nas empresas. Talvez não com esses nomes, mas são aplicadas, ok? Vamos agora falar do diagrama de atividade, que é a mesma ideia do caminho crítico, ou chamada da técnica PERT e CPM. Ele é muito utilizado para planejamento de atividades, muito utilizado principalmente para gestão de projetos, que eu tenho que determinar assim, qual atividade que não pode atrasar, qual atividade que eu posso segurar um pouquinho, se atrasar não vai atrasar o projeto como um todo. Então o diagrama de atividade é aquele que eu determino as atividades que eu preciso executar para o projeto, quanto tempo cada atividade demora para ser executada, se uma depende da outra, para daí eu desenhar o caminho crítico, para eu verificar assim, ó, o que são as atividades do caminho crítico? São aquelas atividades que não podem atrasar, então são as atividades que eu tenho que ter maior atenção, porque se elas atrasarem, ela atrasa o projeto, e ninguém quer atrasar um projeto, porque a gente sabe que isso gera custo às vezes, ou insatisfação do consumidor ou do cliente final, e até atrasos financeiros, etc. Então, esse diagrama de atividade, ela vai listar e planejar essas atividades, vai identificar a duração de cada uma delas e a sua dependência entre elas. E a partir dessa dependência, a gente desenha o caminho crítico, faz a somatória de tempo de cada caminho envolvido e identifica o caminho crítico a partir daquele que é o que demanda mais tempo. Então aquele lá eu não posso atrasar nenhuma atividade porque ele já está
direcionando o meu projeto como um todo. As outras atividades eu tenho uma certa flexibilidade, eu sei que se atrasar tanto tempo não tem problema, porque não vai impactar no tempo final do projeto. Então ele é muito útil para estabelecimento de prazos das atividades e do projeto como um todo. Ou seja, ela é mais utilizada, se a gente for pegar nesse pacote, nesse kit das ferramentas gerenciais, depois, né? Eu já levantei as ideias, eu já trabalhei o diagrama de afinidades, eu já relacionei, já identifiquei qual é mais causa, qual é mais efeito, eu já desenhei ele no diagrama de árvore. Então agora eu posso já pensar nos caminhos que eu vou seguir para o meu projeto e os seus tempos de duração para identificar qual atividade depende uma da outra, para que eu não atrase, para que eu já tenha esse planejamento adequado. Então ele é mais uma atividade para quando eu já tenho um projeto determinado. E por último, não menos importante, o PDPC, que é essa carta programada, que ele pode ser muito bem fazer um casal muito legal com o diagrama de atividades. Porque o PDPC, ele também já requer que eu tenha essa lista de atividades que eu vou executar, né? Então ele requer que eu tenha lá onde eu quero chegar. Então eu estabeleço o meu objetivo. Para eu chegar nesse objetivo, quais são as atividades? Então eu posso utilizar o PDPC também vindo de um diagrama de árvore, porque no árvore já vai ter ramificado isso. Bom, então o PDPC ele vai listar as atividades até atingir o meu objetivo. Só que aí eu penso assim, para cada atividade que eu preciso executar para atingir meu objetivo, o que pode dar errado? Quais são os possíveis problemas que podem gerar nessas atividades? Daí eu listo para cada atividade qual é o problema. E para cada problema, aí é uma questão bem importante. Para cada problema, uma possível solução. Muitas pessoas fazem o PDPC pensando na prevenção. Ainda não é o momento. Porque a carta programada, ela já, como o nome diz, ela programa para eu tomar uma decisão. Então ela é muito útil, por exemplo, eu vou sair de férias e vou deixar uma pessoa na minha função. Eu listo as funções principais que eu executo e os possíveis problemas que podem acontecer e eu já deixo para a pessoa o que ela tem que fazer para solucionar caso aconteça aquele problema. Eu gosto muito de dar um exemplo para esse diagrama. Quando a gente compra um equipamento, um eletrodoméstico, um eletrônico, que seja, ele vem aquela tabelinha, né, dos possíveis erros. Então lá na máquina de lavar, se aparecer um E1, faça isso. Se aparecer tal coisa, faça isso. Então ele já te dá uma carta de decisão, para que você já saiba, tenha autonomia para resolver esse problema caso ele aconteça, certo? Então esse é bem legal também para isso. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Meu objetivo é sair daqui da minha casa e até a farmácia. O que eu vou fazer? Eu vou organizar a minha bolsa, eu vou fechar a casa, eu vou atravessar a rua, vou caminhar até a farmácia e vou chegar na farmácia. O que pode acontecer na hora que eu estou organizando a bolsa? Esquecer alguma coisa. Esquecer de colocar a carteira, né? O que eu posso fazer? Já posso deixar um checklist do que eu quero que tenha na minha bolsa. Eu quero que tenha minha carteira, meu celular, meu óculos. Eu já deixo um checklist pronto para que isso não aconteça. Porém, eu estou pensando na prevenção, né? Deixar o checklist pronto é uma prevenção para aquilo não acontecer. E se acontecer de esquecer, bom, você vai ter que voltar para tua casa e buscar novamente o que está faltando. Próxima atividade, fechar a casa. O que acontece se eu não fechar a casa corretamente? Eu posso ligar para o vizinho e pedir para ele ir lá fechar. Posso ligar para uma pessoa que tem a chave da minha casa e ir lá fechar a casa para ela não ficar aberta. É solução, tá? Quando eu falei do checklist da bolsa, vejam a diferença. O checklist da bolsa já é uma prevenção. Estou prevenindo que não aconteça. Mas se acontecer de esquecer algo que eu precisava levar na bolsa, eu vou ter que voltar para casa, né? Ou pode ser que tenha uma outra solução de ligar para alguém e levar o dinheiro para mim, né? Se eu esquecer a carteira, então aí é solução, tá? Lógico que esse problema é muito simples, eu até estou supondo ele agora na minha cabeça. Mas se a gente deixar isso para um processo importante da empresa, eu já sei exatamente quem contactar, né? Se faltar tal documento, vai contactar o setor X. Então eu já dou a solução para a pessoa.
Nada impede também de eu fazer mais uma coluna com uma possível prevenção. Só que daí são colunas diferentes. Solução, que é o do PDPC mesmo, é solução, ou a prevenção. E assim para as outras atividades até eu chegar lá na farmácia, né? O que mais que eu quero falar desse diagrama que é importante? Ele pode ser feito em forma de tabela ou ele pode ser feito em forma de árvore, tá? Que ele vai solucionando. Se tiver trânsito, pega o carro ou não. A gente conhece muito como uma árvore de falhas, né? Esse diagrama PDPC. O importante é que ele direcione e te dê meios para que você execute a atividade, mesmo acontecendo algum problema, você saiba solucionar aquilo. Esse é o grande objetivo dessa ferramenta. Dar autonomia para a pessoa que vai ficar responsável por aquelas funções e atividades. Certo? Então falamos de todas, né? Diagrama de afinidades, relação, árvore, a matriz de relação e priorização, a atividade PDPC. Vejam que é um kit de ferramentas gerenciais que vão auxiliar muito nessa resolução de problemas mais complexos, com equipes multidisciplinares importantes que direcionem isso e que conheçam o uso da ferramenta e que tenham um bom relacionamento para que isso seja feito de uma forma harmoniosa, não dê muita briga ali no processo de execução. E são ferramentas que eu posso utilizar em conjunto com as ferramentas básicas e eu posso até com elas mesmas, né? Então primeiro eu vejo a situação atual com o diagrama de afinidades, daí eu pego e faço um diagrama de árvore. Com o diagrama de árvore eu posso fazer o PDPC, posso fazer um diagrama de atividades para traçar o caminho, e com tudo isso pronto eu posso pensar numa matriz de relação e priorização para identificar daqueles itens ali qual é o mais prioritário ou não, ou eu posso fazer só uma matriz de relação, não tem nada a ver de relacionar com outras, eu tenho uma matriz de relação e priorização para um determinado projeto, tá? Usem a criatividade, não se limitem. Eu tenho que usar isso, depois esse. Não. Montem conforme a necessidade da sua organização, conforme a necessidade do seu processo, conforme o seu objetivo e a sua necessidade, você pode mesclar e brincar com essas ferramentas da forma que for mais útil. Isso é o mais importante. É eu saber utilizar a ferramenta da forma que melhor me convém. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.